Shalom, queridos, bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Estamos lendo o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus e aproveito para fazer uma correção. No vídeo anterior, eu falei que nós leríamos do versículo 1 ao versículo 3, mas nós lemos apenas dois versículos, o 1 e o 2. E hoje nós estudaremos sobre o princípio das dores. Leremos do versículo 3 ao versículo 14. Então, vamos ver o que diz o texto. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas? E quando será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: Eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Nós estamos diante de um texto em que Jesus está no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, e ele já havia falado algo profético a respeito do templo. E mediante a isso, os discípulos lhes faz uma pergunta: Senhor, quando sucederá estas coisas? Ou seja, quando essas coisas ocorrerão? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Este é um texto escatológico. Estudar escatologia é estudar a doutrina que analisa, que aborda os últimos acontecimentos concernentes ao fim dos tempos. Não estamos falando do fim do mundo, o mundo não vai acabar. O que vai terminar é o domínio do homem sobre esta era. O que vai acabar é o domínio do homem sobre esta era, influenciada, impregnada pela presença, pela influência do maligno, do anticristo. Estudarmos escatologia é algo necessário não para trazer medo, pavor, não, é para despertar a igreja para a importância de um assunto tão sério e nos prepararmos adequadamente, corretamente para a vinda do Senhor Jesus. Então, mediante a pergunta que os discípulos fazem, quando seria o fim? Quando ele voltaria? Jesus começa do versículo 4 ao versículo 14 a falar sobre uma sucessão de sinais que antecederiam o fim desta era, o fim do governo humano e a sua chegada para reinar. E no versículo 4 e também no versículo 5, Jesus começa a especificar que tipo de sinais são esses. Jesus começa falando para que tenhamos cuidado para que ninguém nos seduza, ou seja, para que ninguém nos engane, porque muitos viriam dizendo ser o Cristo e desencaminhariam muitas pessoas. Ou seja, para nós prestarmos atenção, para nós nos acautelarmos
de outros que viriam em seu nome, mas que não eram o Cristo. E no versículo 6, Jesus começa a falar sobre guerras, rumores de guerras. Esse ano, por exemplo, nós já ouvimos muito a respeito da guerra da Ucrânia e Rússia. E antes dessa guerra, nós ouvimos sobre muitas outras. Então, nós vemos nação contra nação, como diz o versículo 7. E Jesus vai falar também não só de guerra entre um país e outro, mas também Jesus vai falar sobre um reino se levantando contra outro reino, que não significa exatamente um país contra o outro, um grupo de países contra outro, mas a guerra de ideologia. Uma ideologia tentando dominar sobre a outra, tentando reinar sobre a outra. Jesus vai falar sobre a escassez de alimento nesse versículo 7. Jesus vai falar também sobre os fenômenos da natureza, como os terremotos, por exemplo. Então, nunca se falou tanto em sustentabilidade como nos dias atuais. Os países no mundo inteiro se reúnem para debaterem esse assunto, porque estão vendo que o mundo está mudando, há sinais que a todo momento nos céus, na terra, de que algo está acontecendo. Só que aqueles que ainda não conhecem a Jesus talvez não saibam que esses são sinais da sua vinda. E Jesus começa relatando esses sinais, mostrando para a gente que há um desequilíbrio moral, social, espiritual, há uma deturpação da sua palavra, há uma corrupção em todas as esferas da sociedade. Isso são os sinais da vinda de Jesus. São sinais que estão nos chamando a atenção de que o fim está muito próximo. Porém, no versículo 8, Jesus diz que esses acontecimentos ainda não serão o fim, mas apenas o princípio, ou seja, o início das dores de parto. Ou seja, à medida que esses sinais nos versículos lidos, eles vão acontecendo, isso são fortes sinais, são evidências intensas da chegada ou da vinda de Jesus. Quando nós falamos de dores de parto, nós estamos falando da chegada, do nascimento de alguém. Então, Jesus faz essa comparação para nós entendermos que os sinais, eles são visíveis. Eles são muito fortes, eles são evidentes, em alguns lugares mais do que outros, porém, todos nós estamos vendo, somos testemunhas oculares da evidência desses fortes e intensos sinais. Mas eles não param por aí. Do versículo 9 em diante, Jesus vem falando sobre outros sinais, por exemplo, as aflições, as condenações, as perseguições contra aqueles que servem ao Senhor. Quantas pessoas têm sido martirizadas por servirem a Cristo? Isso também é um sinal da sua vinda. O versículo 10, assim como o versículo 11, Jesus fala da corrupção da igreja. Jesus fala dos líderes, dos liderados que iriam escandalizar. Muitos ficariam escandalizados por causa dos atos pecaminosos de muitos que se dizem crentes ou cristãos. Jesus fala também no versículo 12, além de enfatizar o cuidado que nós devemos ter contra os falsos profetas que vão trazer para nós ou já estão trazendo falsos ensinamentos, Jesus vai nos chamar a atenção agora para o esfriamento do amor de muitos. E quando nós lemos esse versículo, principalmente o versículo 12, nós achamos que o amor vai esfriar no coração das pessoas que não receberam Jesus ainda. Mas não é só isso. Jesus está falando que o amor se esfriaria e isso inclui as pessoas que conhecem a sua palavra. Nessa pandemia, foi feita uma pesquisa e essa pesquisa revelou que 38% das pessoas que iam à igreja, depois da pandemia, elas nunca mais voltaram.
Mesmo não havendo mais o lockdown, mesmo não havendo mais o isolamento, mesmo estando agora todas as sociedades tendo que usar máscaras e todos já liberados para a saída de suas casas, né, livres daquele confinamento, daquele isolamento, há agora uma diminuição bem expressiva do número de pessoas que vão à igreja. E isso é o quê? É o esfriamento do amor. Do amor com Deus, do amor de um para com o outro. Então é algo que nós devemos parar, refletir, pensar, porque é algo grave. Até o dia de hoje, 99% das profecias escatológicas que falam sobre a vinda de Jesus já se cumpriram. Isso nos faz concluir que falta apenas 1% das profecias se cumprirem para que Jesus volte. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e na América mostrou que 67% das pessoas que são cristãs, elas acreditam na vinda do Senhor Jesus, mas elas não se preparam, não aguardam este evento com expectativa. E isso é triste, isso é ruim, isso não é bom, porque nós deveríamos ler a palavra do Senhor e ver a vinda do Messias como algo, como um sinal de esperança, de um novo tempo. O tempo em que Jesus vai reinar, um tempo em que Jesus vai nos trazer uma nova vida. E é por isso que no versículo 13, Jesus ele faz uma promessa, olha, o que perseverar até o fim, ou seja, o que suportar, o que aguentar todos esses sinais que são opressivos muitas vezes, este será salvo. E o versículo 14 fala algo muito importante também. Nada ou nenhum desses sinais vão impedir que o evangelho do Senhor seja pregado em todo o mundo. Quando todas as nações ouvirem falar das boas novas, da salvação, então virá o fim. O fim vem, Jesus voltará, mas quando isso acontecer, o mundo inteiro saberá ou conhecerá que Jesus é o Filho de Deus. E a minha pergunta para você é: como você tem se preparado para a vinda do Senhor? Nós não podemos olhar para esses sinais e nos acostumarmos com eles e ficarmos distraídos com outras coisas. Nós precisamos entender que esses sinais são o cumprimento da palavra do Senhor, de que a vinda do Senhor é próxima e nós devemos estar preparados para esse evento tão glorioso e maravilhoso que é a vinda do reino do Senhor Jesus.